Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Inscrito em primeiro, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, pessoas que nos assistem pela internet, boa noite a todos. Eu vou começar fazendo aqui uma reflexão na fala de hoje. Na minha adolescência tinha uma música do Legião Urbana que repetia muitas vezes o refrão: que país é esse? Naquela época eu não tinha a mínima ideia do que a música queria dizer ou denunciar. Era um outro tempo. Eu já coloquei aqui muitas vezes o quanto eu vejo hoje que deveria ter me preocupado com política muito mais cedo do que eu comecei. Muito bem. Hoje essa pergunta continua batendo forte. Cada vez que eu abro o jornal, cada vez que eu ligo a televisão num telejornal, ou converso com as pessoas, ou às vezes até acompanho postagens do Facebook. Que país é esse que nós estamos vivendo? E aí, quando a gente vê o que está acontecendo no cenário nacional, federal, a gente tem que pensar no nosso município. Então, tudo que é macro, a gente tem que relacionar com o micro, com o nosso município. Essa semana foi uma semana quente e todos nós acompanhamos aí mais alguns passos dessa novela da nossa política brasileira. O que eu tenho visto e com preocupação é uma vontade de mudança da população brasileira, do povo brasileiro, e em cima desta vontade de mudança, algumas mídias promovendo a ideologia do ódio. Isso é muito preocupante. Eu, como educador, não posso deixar de falar sobre isso. Porque quando eu digo que a gente está vendo, muitas vezes, no cenário nacional, a gente vê na nossa cidade pessoas reproduzindo o discurso do ódio, seja falando do cenário nacional ou às vezes até municipal. Eu sempre deixei claro aqui a minha postura quanto a isso. Jamais entrar neste jogo sujo que está acontecendo no Brasil. Quando falo de ter pessoas boas e ruins em todos os lugares, em todos os partidos, é aí que entra o bom senso. De não sair apontando o dedo nem julgando ninguém. Já disse aqui muitas vezes, quem julga é a justiça. Nós podemos denunciar, nós podemos pedir investigação, mas quem julga é a justiça. Eu tenho isso muito forte. Então eu vejo algumas pessoas tratando política como se fosse futebol, como nós vimos ontem. Após o jogo, novamente cenas de selvageria em São Paulo. Então, essa paixão pelo futebol, muitas vezes pela religião, leva as pessoas a serem intolerantes. E aí ter esse discurso de, ou é de direita ou é de esquerda, isso não pode ser aceito como desculpa para promover a ideologia do ódio. Esse é um termo que a gente tem que começar a usar. Para a gente, quando lê uma postagem, uma notícia, saber se aquilo ali é apenas uma reportagem falando dos fatos ou se está querendo promover a ideologia do ódio. Porque é isso que a gente tem visto nas grandes mídias e também a reprodução disso pelas pessoas.
Então, essa vontade de mudança, a gente entende, é natural. Todo mundo que tem o mínimo de entendimento sabe que a corrupção é ruim. E aí, a pessoa facilmente ela perde a cabeça, ela perde a razão, ela sai de um caminho do consenso, da tolerância, e ela entra nesse caminho do discurso do ódio. A gente tem visto isso. E é muito triste, porque às vezes há todo um discurso e dali a pouco a pessoa esquece todo o bom senso, essa questão, e vai repetir aquele discurso e promover o ódio. Tem uma fala do professor Leandro Carnal que ele diz: uma das funções da política, se não puder garantir o paraíso, tem que evitar o inferno. Então, a gente sempre vai querer promover o paraíso. Mas às vezes tem que tomar cuidado. Porque o nosso discurso, nós principalmente como representantes do povo, pode ser um discurso de promoção do ódio. Quando não se usa o bom senso, não se usa a tolerância. Eu vi com muita tristeza que a nossa sociedade está vivendo uma crise política, uma crise de identidade, uma crise ética, porque ela está perdendo essa coisa dos bons modelos. Vocês podem verificar que só se fala dos maus políticos nas mídias. Não se dá um tempo para falar, olha, este é um bom político, este político está fazendo, ou que seja projetos do Congresso, projetos bons. Só se fala do lado negativo. Isso é ruim, porque isso reflete até no nosso judiciário. Eu já falei aqui sobre o judiciário. A população está perdida, ela não sabe mais quais são as regras desse jogo. Porque algo que estava decidido, votado, sancionado pelo presidente, virou lei. Na outra semana, um juiz de lá, de primeira vara, de primeira instância, dá ganho de causa para alguém que entrou contra aquela lei. Então, a sociedade está perdida, porque com essa questão, parece que nada mais é válido. Dali a pouco tem doutores lá discutindo a Constituição. A Constituição ela já foi discutida. Ela tem que ser cumprida. E eles estão lá discutindo horas, né? E isso é raro. Vocês podem ver, a televisão deixou de ter aquela brevidade da notícia. Ela põe um discurso de um dos juízes de 10 minutos. Um discurso muitas vezes muito técnico, que a população nem entende, mas para a população aquilo está belo, está maravilhoso. E eles estão discutindo uma lei que já foi discutida, que tem que ser cumprida. Eu sempre coloquei aqui que eu defendo boas ideias, bons políticos, e o que tiver que julgar que fez de errado, a justiça que julgue. Em todas as votações nessa casa, vou falar agora aqui de algo que aconteceu recentemente, que é a votação das contas do Executivo. Eu sempre julguei de acordo e votei de acordo com o Tribunal de Contas, que para mim é o órgão técnico responsável pela decisão final. Então eu sempre segui a orientação do órgão Tribunal de Contas. E aí a gente vê essa discussão de questões relacionadas às leis e às vezes o judiciário não chegando a uma conclusão, sendo que eles são doutores da lei.
da instância superior do nosso país. Então é preciso que as pessoas tenham mais respeito antes de se pronunciar sobre todas essas questões. Eu tenho as minhas visões, posso estar enganado. Então, quer falar sobre isso com respeito. E é isso que as pessoas estão perdendo. E muitas vezes, olha, eu tenho aqui uma matéria de um site chamado Havas, e eles fazem pesquisas sobre uma série de coisas. E eles estão dizendo, o Facebook e as redes sociais estão fora de controle. 25% de cerca de 1 bilhão de perfis do Facebook são falsos. Então, o que é um perfil falso? É alguém que não tem coragem de mostrar a cara, de dizer o que pensa, e aí vai promover dentro de um ambiente que era para ser um ambiente de rede social, vai promover a discórdia, a intolerância, promover o racismo e uma série de outras coisas. Isso já foi usado, inclusive, por governos. Foi descoberto agora que 87 milhões de usuários tiveram seus dados roubados para ajudar na vitória de Donald Trump. Ou seja, a gente não tem mais segurança nas redes sociais, e aí, com tudo isso de perfil falso, está havendo a maior guerra de desinformação da história. Quer dizer, a gente sempre coloca como uma fonte confiável, né? Mas na verdade não é mais. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê e no que a gente acredita. E isto é uma das coisas que o próprio TRE, o Tribunal Eleitoral, está se preocupando com a próxima campanha, que são as chamadas fake news, as notícias falsas. E aí a gente vê que vai ser uma guerra muito difícil, com tudo isso de perfil falso e com a questão da ideologia do ódio. E aí, falando em respeito, eu vou falar da prisão do ex-presidente Lula. Eu fui durante 13 anos do Partido dos Trabalhadores, e quando começaram a surgir as primeiras denúncias dentro dos políticos do PT, eu sempre deixei bem claro, eu defendo uma ideologia, mas político que não soube aproveitar do mandato e cometeu infrações, que responda pelos seus atos. Agora, com relação ao ex-presidente Lula, eu como educador não posso deixar de falar dos avanços que o nosso país teve durante esses anos de mandato do PT. Eu vejo hoje alunos que utilizam ou utilizaram o ProUni, Ciência Sem Fronteira, colocando postagens, brincadeiras na internet, tirando sarro, fazendo piada, enviando pelo WhatsApp, piada. Então, eu fico triste com essa postura, porque isso é ideologia do ódio. Se ele cometeu erros em seu governo, ele tem que responder por isso. Mas nem por isso ele vai deixar de ser o presidente que promoveu inclusão social nesse país, que inaugurou diversas universidades sendo taxado de analfabeto. Então, às vezes a pessoa que está indo lá na farmácia popular comprar o remédio, aquele aprendiz que está lá dentro da indústria, a indústria hoje, se ela tem vaga de trabalho para aprendiz, graças à lei no governo Lula. Então isso a gente não pode deixar de esquecer. Promoveu igualdade social, elevou
o nosso país a um país que tratou seriamente o combate à miséria. Então, esse respeito ele tem que ter. Enquanto governante que fez muita coisa boa. E se a justiça continuar o condenando por todos os processos que ainda vêm por aí, ele tem seus advogados e ele vai responder. E se a justiça decidir, ele cumprirá as sanções previstas. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.